Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga clínica e há quase uma década eu já realizo, né, tô aí nesse universo de atendimento com os clientes de forma geral. Eu decidi fazer esse vídeo, gente, porque eu tô, na verdade, atualizando um pouco, né? Eu não sou a pessoa desse universo de curtidas, de comentários, né? Eu tô aqui, esse vídeo é só para esclarecer muitas das dúvidas das pessoas que aparecem aqui para mim, que querem entender um pouco sobre como que é a terapia online. E depois de um tempo começam a questionar sobre como que é a terapia online comigo, né? E eu já começo a falar assim que, para mim, a terapia online é muito conveniente e muito flexível, né? Você já pensou, por exemplo, como que, assim, o benefício que se é de você conseguir fazer um atendimento com alguém com toda essa flexibilidade que a psicologia, que a terapia, que o atendimento online fornece? Então, assim, eu quero falar um pouco sobre isso com você, para poder, até mesmo para você, enquanto você está me ouvindo, você ver como que é a minha postura, como que eu me apresento e ver assim se de alguma forma eu faço sentido para você, né? Muitas pessoas questionam sobre a eficácia da terapia online. Eu não vou ficar aqui trazendo, colocando os artigos, as publicações, os estudos sobre esse tipo de questionamento. Existe. Das coisas que eu já vi, tem muita coisa, mas é tudo em inglês. Por quê? O atendimento terapêutico online já existe há mais de 3 décadas. Pois é. Quase ninguém sabe disso, né? Mas existe há mais de 3 décadas. No entanto, no Brasil, que é mais recente, e ficou mais firme ainda com né? Então, a partir daí, a gente começou a enraizar mais isso. Eu mesma era a pessoa que fazia atendimento presencial. E com o tempo eu fui vendo os benefícios. Então, assim, tudo que eu disser aqui nesse vídeo daqui pra frente é referente à minha experiência como psicóloga e também como cliente, mas é mais sobre a minha relação com os clientes que eu tenho, né? Então, assim, eu sou, ao longo do tempo, eu vou fazer outros vídeos explicando um pouco sobre até mesmo a minha carreira, que eu acho que é interessante, mas eu vou tentar ser sucinta em algumas coisas, mas para trazer esclarecimento para quem tem dúvidas sobre o atendimento online, tá? Então vamos lá. Uma coisa que é extremamente importante de você já saber, e isso aqui eu vou falar de uma forma geral, tá? Não tô falando ainda sobre mim. Dentro da psicologia, existem diversos tipos de abordagens, assim como você pensa num pão. Quando você pensa num pão, tem pão de todos os tipos. Quando você pensa num queijo, tem queijo de diversos tipos, de sabores diferentes, né? De tempos diferentes. Então, quando a gente fala de psicologia, é importante que você saiba que dentro dela existem diversos outros olhares e de formas de se relacionarem. E começa a ficar complexo porque são teorias que foram experienciadas, vivenciadas pelos seus autores, né? Pelos precursores, vamos dizer assim, e começa a ser interpretado por todos nós, né? Então aí já vai ficando mais complexo ainda. Mas também não entrando muito nisso, tem terapia que é TCC, né, que é a teoria cognitivo-comportamental, por exemplo. Tem a Gestalt, tem a psicanálise, e tem a Reichiana, por exemplo. A Reichiana é um tipo de atendimento que requer que a pessoa vá presencial no consultório do psicólogo, ou então da psicóloga, ou então da terapeuta, né? Então, por quê? Porque tem um contato ali com o corpo. Eu me identifico, eu não tenho a formação eu tenho formação em outras coisas, mas eu me identifico muito com Jung, por exemplo, né? Eu tenho supervisão
de muitas horas com relação a esse olhar junguiano. Eu tenho livros que falam, livros do Jung, né, e livros que falam sobre o trabalho de Jung. Tem umas pessoas que falam que é psicologia junguiana, e tem umas pessoas que falam que é psicologia analítica, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que muitas das vezes os profissionais que você vai encontrar online são pessoas que trabalham com ferramentas que é possível que o atendimento online aconteça, entende? Eu, por exemplo, por me identificar com a Junguiana, e eu tenho uma visão, eu enxergo a pessoa de uma forma holística, eu não fico só no consciente, por exemplo, eu incluo o inconsciente, eu vejo o ser humano como uma alma, é um corpo, é uma mente, é amplo demais, embora ainda sejamos tão limitados, né? Então, assim, eu trabalho com meditação, eu trabalho com mindfulness, eu trabalho com interpretação de sonhos, né? Eu trabalho com geodograma, eu incluo nos meus atendimentos esse olhar psicossomático das coisas. Eu estudo a medicina germânica também, estou em processo aí de formação, que acho que eu vou precisar de um tempo até realmente conseguir absorver a grandiosidade que se é. Eu incluo muito a questão da família, né? Por isso o genograma. Eu trabalho com a origem da vida, né? Eu incluo muitas coisas, eu incluo muitas ferramentas. E essas ferramentas me possibilitam de fazer o atendimento online, por exemplo. Então, você precisa pesquisar quais são as suas necessidades, né? Você tá querendo terapia pro quê? Quais são os seus objetivos? Então, isso aí já é um toque que eu quero compartilhar com você. Quais são os prós, né? Quais são os prós do atendimento online? Como eu disse anteriormente, eu vou falar aqui sobre as minhas experiências, tá? Eu vou falar um pouco sobre esses tópicos e incluir aqui as experiências que eu tenho. Para mim, o número 1 é a flexibilidade, né? Eu sempre recomendo, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que quando a gente for fazer um atendimento, o ambiente precisa estar propício a uma entrega, né? Mas óbvio que vão existir situações que você não vai conseguir ter esse silêncio, como eu tenho. Então, eu já atendi pessoas que ficam no carro, que em virtude de algumas situações, Fernanda, hoje eu não vou poder fazer sessão no meu local por causa disso, disso, disso. Vou descer pro carro, vou procurar uma garagem para eu poder conseguir fazer o atendimento com você. Eu atendo pessoas, por exemplo, que saem do tempo de trabalho e na hora do almoço vão fazer terapia comigo. Eu tenho experiência, já atendi pessoas, por exemplo, dentro de ônibus, né? Já atendi eu tive uma experiência um pouco recente com uma adolescente que foi pro banheiro. Ela teve uma discussão com os familiares dela e falou assim, vou ficar no banheiro, porque é o único lugar que eu tenho para fazer atendimento nesse momento. Então, a gente conseguiu fazer. Então, esse ponto para mim, é extremamente importante. É o número 1, na minha opinião. O segundo é o conforto, né? Eu, por exemplo, na época que eu era cliente, né, da minha psicóloga de uns anos atrás, eu chegava atrasada por conta de engarrafamento, às vezes chegava molhada por conta de chuva, e em virtude desses atrasos, a minha sessão, que era 5 horas ou 6 horas da tarde, começava às 6h20, começava às 6h30, então eu perdia a metade das sessões, né? Molhada, cansada, levando um tempo ainda para poder relaxar, né? Então, assim, você ter a possibilidade do conforto de fazer na sua casa, no trabalho, não importa, mas saber que é um conforto, para mim é o máximo, assim, sabe? E é óbvio que pode ser que eu atendo muitas mães, né? Atendo muitas mães, então pode ser que você ali, quanto mãe, a criança vai bater na porta. E aí daquilo ali vira uma diversão. E eu tenho a oportunidade de conhecer as crianças, ou então a criança. A única coisa que começa a ficar, o processo começa a se tornar mais dificultoso é quando é constante. Então, assim, é importante que você, se você é mãe,
que você tem ali alguém para poder ficar com aquela criança, enquanto você tem ali aquela 1 hora para você, né? Tem um outro ponto também que eu acho que é legal falar aqui com você, vamos supor que você tem algum tipo de limitação, ou então alguma deficiência motora, alguma deficiência que te impeça, ou então que dificulte de você de chegar a um atendimento presencial. Eu, por exemplo, não tenho uma experiência com pessoas que têm algum tipo, que tenham uma deficiência, mas limitação é normal, né? Você pode, sei lá, estar doente, você pode estar gripado ou gripada, né? Então, esse tipo de, de atendimento online te facilita nesse processo. Uma outra coisa é quando você mora em áreas que são mais remotas. Então, imagina você ter que se deslocar para chegar até o local. Como eu falei anteriormente, né? Eu pegava muito trânsito, então aí você chega estressado e até você conseguir se acalmar leva-se um tempo. E tem um outro ponto, né, que é a variedade de profissionais, né? E junto com a variedade de profissionais, você precisa ser mais restrito, você precisa pesquisar mais sobre essas pessoas. Mas uma coisa aqui que é positiva é a questão do custo-benefício, né? É a questão do seu orçamento financeiro. Então, você considerar isso é importante também. Do meu ponto de vista, da minha experiência, quais são os contras, né? O que eu tenho para compartilhar aqui com você da minha experiência nesses atendimentos online? A conexão com a internet. Eu, por exemplo, decidi, acho que foi ano passado, que eu não atendo mais casais e eu não atendo mais família. Por quê? Em virtude da internet, o que acontecia? Um falava alguma coisa e aí o outro estava agarrado lá e não estava entendendo nada do que o outro estava falando. Então acabava que se perdia, né? Então, por conta disso, eu recomendo que a sua internet, a sua conexão seja muito boa e que você tenha. Eu sempre sugiro que a pessoa tenha um computador, que na hora de realizar a, o atendimento, que tenha um computador. Mas é óbvio, por exemplo, eu tô aqui gravando do celular, então eu tô aqui com apoio, eu tô disponível, né? Então, a questão aqui não é tanto sobre o computador em si, mas é sobre o fato de você ter as suas mãos soltas para você poder se comunicar, para você poder se abraçar, se for necessário, para você poder secar suas lágrimas, mas assim, para você ficar solta no processo. Então, além da conexão, tem essa parte de ter ferramentas, né? De ter uma boa conexão em que o celular ou então que o computador seja bom o suficiente para você garantir o atendimento. Isso é uma coisa a se avaliar, tá? Outro ponto, você precisa de privacidade. Inevitavelmente você pode morar com familiares ou então com amigos, dividir a casa com pessoas de forma geral, né? Então, assim, tem muita gente, de pessoas, de clientes que eu atendo mesmo que fala, olha, eu vou ter que falar um pouco mais baixo porque fulano de tal pode ouvir. Aí tem gente que compra ruído branco, tem gente que liga o ventilador no máximo, tem gente que tem gente que coloca música, ou então liga a TV para de alguma forma, lá no lado de fora, no caso, para que as pessoas não escutem. Mais ainda, assim, é óbvio que quando é uma pessoa de confiança, que você sabe ou que você sente que não vai fazer esse tipo de coisa de ouvir, existe uma certa insegurança. Então, assim, privacidade é importante, você se sentir relaxada e segura no momento da terapia também. Então, faça negociações. No momento que você for atender as pessoas vão precisar sair de casa, ou então todas vão estar nos seus respectivos quartos. Qual vai ser o tipo de negociação que você vai ter para conseguir garantir o atendimento, né? Então, privacidade é muito importante. E quais são as minhas limitações e restrições como psicólogo online? Com o passar do tempo, a gente começa a
a escolher mais, né, se sentir mais confortável com alguns temas, com algumas situações, com os atendimentos que a gente faz, né? E as minhas limitações atuais, como eu falei anteriormente, eu não atendo mais família e eu não atendo mais casal, por exemplo. Isso para mim não é possível em virtude de conexão. Aí, só que a questão toda é a minha experiência, tá? Isso não significa que vale para todos. Existem psicólogos e psicólogas que fazem atendimento. É porque são questões minhas. E de limitação, eu acredito que isso sirva de conselho para todos os profissionais da área da saúde mental, né? Que o ideal é não atender esquizofrênicos, por exemplo, pessoas que têm um diagnóstico de esquizofrenia, o ideal é não atender online. E com o passar do tempo, como eu falei das minhas experiências, eu não atendo mais pessoas que têm transtorno bipolar. Por quê? Quando se inicia esse tipo de, o atendimento online, com pessoas que têm transtorno de bipolar, eu fazia um combinado, né? Que teria que ter uma pessoa por perto, não por perto no atendimento, mas que se acontecesse alguma coisa, eu pudesse acionar aquela pessoa por celular para poder ajudar em algum tipo de momento de crise. E como eu passei por uma situação muito delicada, eu tomei a decisão de não fazer mais isso, porque inicialmente existe o comprometimento, mas em virtude de acontecimentos, né, com a vida, as ausências começaram a acontecer, as ausências físicas, né, as ausências presenciais das pessoas com quem eu contava. Então, eu não atendo pessoas que têm transtorno de bipolaridade, tá? E tem um outro ponto aqui também que eu acho que é legal, assim, de dizer. Em virtude da minha experiência atendendo pessoas, eu fui adquirindo uma certa habilidade em presumir alguns tipos de comportamento, aquilo do não dito, sabe? O não dito corporal. Sabe quando você tá, às vezes, ansiosa e você começa a bater a perna? Né? Então, quando você está em um atendimento online, muitas das vezes você não consegue ver isso. Mas, como eu falei anteriormente, em virtude da experiência, a gente começa a ter mais ou menos uma noção de algumas coisas. Mas existe essa restrição, tá? Para algumas pessoas que têm uma habilidade muito grande com esse olhar do visual, quando se é um profissional da área da saúde, isso fica carente, né? Mas como eu disse anteriormente lá no início, para mim isso não é uma questão, porque eu trabalho com outras coisas e o meu olhar é para um outro universo. E que tá tudo bem, né? Eu acho que cada um vê o mundo a partir de quem é. E eu não vejo isso como uma questão. Mas eu fui ganhando habilidade nisso, então eu consigo reconhecer algumas coisas, entendeu? E aí eu pergunto sempre para a pessoa: você tá fazendo isso? O que você tá fazendo agora? Né? E a partir daí, a partir do olhar do outro também, dessa integração, a gente vai chegando em algum lugar no atendimento. E tem essa pergunta, né, que sempre vem em diversas situações. O atendimento online é eficaz? Como que a gente faz essa análise do presencial para o online? Então, assim, como eu falei, o atendimento online já existe há muito tempo. Se você tiver o interesse de buscar mais informações sobre isso, tem em diversos lugares. Tem muitos institutos, principalmente como eu falei, né, lá fora, de depressão, que fizeram investigações com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, 350 pessoas, sei lá, que conseguem perceber a eficácia do atendimento online. Mas é aquilo, isso varia de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, tá? Tem profissionais que trabalham, que são junguianos, por exemplo, que preferem o presencial. E, assim, aqui não é sobre julgamento, aqui é como eu falei, é uma variedades, são formas de pensar e você vai ver aquilo que é melhor para você. A partir do quê? Obviamente que você pode pesquisar,
na internet criar várias abas lá, de ver diversos profissionais, mas, gente, eu tenho pra mim, assim, que não basta você olhar para a água do mar e dizer se ela tá fria ou não. A gente tem que tocar na água pra gente ver, né? Então, assim, a gente precisa se permitir. Você precisa fazer sessões e a partir da sua experiência você vê se aquilo se enquadra pra você ou não, entendeu? E só para fechar essa parte aqui, além da praticidade, eu gosto também do atendimento online porque eu consigo ver é, o ambiente daquela pessoa, né? O ambiente do trabalho, o ambiente doméstico. Eu tenho a oportunidade de conhecer, em grande maioria, todos os animais de estimação. Eu conheço todos os filhos, todas as filhas das mulheres, das mães que eu atendo. Então, assim, a gente tem a oportunidade de entrar no mundo da pessoa, assim, literalmente, né? De uma perspectiva mais física. E para mim, isso é importante. Então, veja, talvez para um outro psicólogo, outra psicóloga, isso seja irrelevante. Mas para mim é totalmente importante, até porque, como eu falei anteriormente, eu gosto de genograma, né? Então eu incluo tudo que é possível na história de vida das pessoas para eu conseguir fazer o atendimento. E como que a gente escolhe? Como que você escolhe a terapia certa para você? Olha, existem perguntas que, embora sejam curtas, para mim são muito complexas de responder, principalmente porque eu consigo ter uma visão muito ampla das coisas em virtude das minhas análises, em virtude da minha experiência, tá? Então, assim, talvez a terapia para você, a psicanálise, seja extremamente importante, porque você quer falar, tem uma pessoa que vai intervir em momentos que são extremamente importantes, mas que muitas das vezes tem um comportamento mais silencioso. No caso aqui, a profissional, tá? E às vezes você vai estar em momentos na sua vida que você precisa de troca, que você precisa de interação. Então, talvez a psicanálise não vai ser ideal para você naquele momento da sua vida. Talvez, dependendo, assim, você vai ter uma experiência muito legal com uma junguiana. E depois de um tempo que você decidir assim, não quero mais seguir, aí você vai para um junguiano e que não vai ser a mesma coisa. E depois você vai para um cara que é um homem, né, um psicanalista, não gostei. Depois você vai para uma psicanalista, uma mulher, nossa, adorei. Então, assim, isso varia muito, mas existem algumas coisas que são extremamente importantes, que é o seguinte, você precisa... as pessoas que vêm até a mim, eu pergunto assim, me conta, como que foi a experiência com os outros psicólogos, as outras psicólogas? Eu pergunto às vezes a abordagem e muitas das vezes eles não sabem me responder. Gente, é importante que vocês saibam, porque é importante que vocês saibam quais são as ferramentas que aquele profissional vai utilizar para conduzir o processo com você, né? Não saber para mim é um equívoco. E para mim, todo profissional precisa dizer para a pessoa que vai atender, para você saber onde que você está pisando, para você saber se faz sentido. Tem a maioria das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu atendo atualmente, eu, por exemplo, estou agora no momento que eu não estou colocando muita meditação. Eu não estou entrando em meditação, porque são pessoas que estão em um estado de ansiedade muito grande, que eu vou colocar meditação, a pessoa vai entrar em curto-circuito. Para que eu vou fazer isso, né? Então, além de saber as ferramentas, eu preciso saber quais momentos eu vou colocar as ferramentas. Então, é aquilo. Só que isso tem por que eu tô falando todos esses detalhes, né? A experiência da pessoa, do profissional é importante. Aquilo que... Quais são as formações que aquela pessoa fez, para ver se se enquadra naquilo que você enxerga como mundo. Eu havia comentado um pouco antes, né, sobre a questão financeira. De você ver, se você tem um convênio, por exemplo, de você procurar saber se a pessoa emite recibo, se emite nota fiscal, né, que isso vai te facilitar a ter um retorno daquilo que você está investindo de alguma forma também,
tá? Mas o quê? Como eu tinha falado, então assim, a gente precisa entrar na água, a gente precisa ver, sentir, ter a experiência, porque pode ser que, de forma geral, o lance é você entrar em contato com a sua intuição, você entrar em contato com os seus sentidos para ver se aquela pessoa é ideal para você naquele momento. E sempre entenda isso, sabe? Naquele momento. E isso é uma coisa que, poxa, para quem quer que você vá seguir, né? Você sabe, nossa, eu preciso nesse momento estar com uma pessoa que vai me conduzir a um lugar de mais silêncio. Quem são essas pessoas, né? Tem profissional que vai ter uma habilidade maior de te levar à meditação, como eu, que vai ter a capacidade de analisar mais os sonhos, como eu. E tem outras pessoas que vão tem uma habilidade com a hipnose muito grande, né? E a hipnose, não vejo a hipnose de ficar lá com os olhos fechados, né? A hipnose mais desse futuro, mais atual, vamos dizer assim, não é tão mais sobre isso, né? É uma hipnose no sentido de contato, no sentido de troca, tá? Ainda tem isso, né? Mas assim, siga a sua intuição na escolha do profissional que você vai seguir. Então, assim, para resumir um pouco, né, Fernanda, como que eu posso me preparar para uma terapia online? No presencial, você acaba criando um processo, né, de deslocamento. E nesse deslocamento pode ser que você se permita pensar: o que eu vou falar hoje na terapia? E depois, quando encerra a sessão, você vai se deslocar para um outro determinado local. E aí você pode refletir sobre a terapia também. No online, às vezes eu sinto um certo desafio para as pessoas, porque você está trabalhando e vai para o atendimento, e depois do atendimento você volta a trabalhar. Então, como que a gente se prepara? Para mim, o mundo ideal, seria você reservar uns minutos antes, você levar para a terapia um papel, uma caneta, e você escrever, você fazer algumas anotações, ou então fazer umas anotações antes, ou fazer depois da sessão. Porque assim, todo esse processo, não veja só como uma hora, talvez 30 minutos antes e 30 minutos depois também, para compor, né? Para você poder refletir sobre os seus sentimentos, para você ver como que foi a terapia, para você poder para você poder analisar o seu processo. Sabe qual é o nome disso tudo? É autocuidado. 1 hora do seu dia, uma vez por semana, é importante? Mas a gente precisa ampliar isso para alguns outros minutos no nosso dia a dia também. Então a gente tenta fazer um pouco desse esforço, né? Porque assim, não é um comprometimento comigo enquanto profissional. É um comprometimento que você tem com você, como pessoa.